São Bento nasceu em Núrcia, uma cidade italiana situada nas montanhas da Úmbria, por volta do ano 480 d.C. Ele veio ao mundo em uma família nobre e rica, o que lhe proporcionou uma educação sólida desde cedo. São Bento tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, que também se tornaria uma figura significativa na história da Igreja Católica. Desde a infância, São Bento e sua irmã Escolástica demonstraram um profundo sentido de espiritualidade e devoção. Seus pais, conscientes do talento e da inteligência dos filhos, providenciaram para que recebessem uma educação de alta qualidade, enviando-os para Roma quando ainda eram jovens. Em Roma, Bento foi exposto ao esplendor e ao luxo da cidade, mas também à decadência moral que nela imperava. A atmosfera corrupta e a vida de excessos da capital romana o inquietaram profundamente. Desejando uma vida de maior simplicidade e proximidade com Deus, Bento tomou uma decisão radical. Ele abandonou seus estudos e, fugindo da tentação de uma vida mundana, retirou-se para a solidão das montanhas da Úmbria. São Bento tinha somente 20 anos quando decidiu abandonar Roma e buscar uma vida de isolamento. Ele encontrou refúgio em uma caverna nas montanhas de Subiaco. Foi lá que ele conheceu Romano, um monge que vivia em um mosteiro próximo. Romano percebeu a sinceridade e a determinação de Bento em levar uma vida de santidade e decidiu ajudá-lo em sua jornada espiritual. Romano tornou-se não apenas um mentor espiritual para Bento, mas também um apoio material vital. Ele visitava Bento regularmente, trazendo-lhe alimento e água. Para evitar que a localização de Bento fosse descoberta, Romano usava um método engenhoso. Ele colocava o pão em uma corda e o descia pela face do penhasco até a caverna de Bento. Este gesto de cuidado e sustento foi crucial para a sobrevivência de Bento em seu período de isolamento extremo. São Bento milagrosamente também era alimentado por um corvo, que punha ali migalhas de pão para sua alimentação. Além do suporte material, Romano ofereceu orientação espiritual a Bento. Ele ensinou-lhe os rigores da vida monástica, que incluíam práticas de oração intensa, jejum, meditação e autonegação. Romano, com sua experiência e sabedoria, ajudou Bento a moldar sua disciplina espiritual, estabelecendo as bases para o que se tornaria a regra beneditina. A influência de Romano também foi significativa durante os momentos de provação que Bento enfrentou. Viver como eremita não era apenas um teste de resistência física, mas também de fortaleza espiritual. Romano encorajou Bento a perseverar em sua busca por Deus, ajudando-o a superar as tentações e os desafios que surgiam. Esse apoio constante fortaleceu a fé de Bento e o preparou para os futuros desafios que ele enfrentaria como líder monástico. São Bento viveu na gruta em isolamento por cerca de 3 anos. Apesar do isolamento de sua vida como eremita em Subiaco, a fama de São Bento como um homem santo e sábio começou a se espalhar. Sua reputação atraiu a atenção de um grupo de monges que viviam nas proximidades, em Vicovaro. Ouviram tanto falar dele e sobre ele e, impressionados com sua santidade, eles pediram que se tornasse seu abade. São Bento aceitou o convite. A experiência adquirida durante os anos de eremitismo, combinada com a orientação de Romano, equipou São Bento com a sabedoria necessária para lidar com os conflitos e as resistências que encontrou entre os monges. Embora Bento eventualmente se distanciasse fisicamente de Romano, a influência deste último permaneceu evidente na maneira como São Bento conduzia sua vida espiritual e liderava sua comunidade. Mas logo se viu enfrentando a resistência de alguns monges que não estavam dispostos a seguir sua disciplina rigorosa.
Os monges esperavam que a liderança de São Bento trouxesse renovação espiritual e disciplina ao mosteiro. São Bento encontrou um mosteiro em grande desordem. Os monges estavam relaxados em sua observância das regras monásticas e viviam de maneira indisciplinada. São Bento imediatamente tentou reformar a vida monástica, introduzindo práticas rigorosas de oração, trabalho e disciplina. Ele insistiu na obediência, humildade e na vida comunitária, baseando-se nos princípios que ele mesmo tinha seguido durante seu tempo como eremita. No entanto, a tentativa de São Bento de impor uma vida de estrita disciplina não foi bem recebida por todos os monges. Alguns deles, que estavam acostumados com uma vida mais permissiva, se ressentiram das mudanças impostas. A resistência a seus esforços culminou em uma conspiração para assassiná-lo. Estes monges, insatisfeitos, resolveram envenenar o vinho que São Bento iria beber. São Bento tinha sempre a bênção em suas ações e nada fazia sem benzer. Por isso, quando São Bento fez o sinal da cruz sobre o copo de vinho antes de bebê-lo, o cálice se quebrou, revelando o veneno e salvando sua vida. Este foi considerado um dos primeiros milagres atribuídos a São Bento, demonstrando a grande proteção divina sobre ele. Percebendo que sua presença não era bem-vinda e que seus esforços de reforma não seriam aceitos, São Bento decidiu deixar o mosteiro. Ele compreendeu que seria impossível mudar a cultura daquela comunidade sem o desejo sincero dos monges de se reformarem. Assim, São Bento decidiu retornar a Subiaco e à sua vida de oração e eremitismo. Enquanto São Bento deixava o mosteiro, um dos monges, que havia sido parte da conspiração, o seguiu secretamente. Este monge queria certificar-se de que São Bento realmente estava indo embora. O monge subiu em um muro alto para observar Bento partir. E em um momento de desequilíbrio ou distração, o monge caiu do muro e ficou gravemente ferido. Ao ver isso, São Bento parou e, movido por compaixão, voltou para ajudar o monge. São Bento aproximou-se do monge caído e fez uma oração por ele. Depois de abençoá-lo, o monge se recuperou milagrosamente de suas feridas. Este evento não apenas reforçou a santidade e o seu poder espiritual, mas também foi um momento de misericórdia e perdão, mostrando que São Bento não guardava rancor, mesmo contra aqueles que haviam conspirado para matá-lo. De volta a Subiaco, São Bento buscou a Deus na solidão das montanhas e cavernas, aprofundando sua vida de oração e meditação. Sua reputação de santidade e sabedoria espiritual continuou a se espalhar, atraindo muitos discípulos que procuravam orientação espiritual. São Bento atraiu um número crescente de discípulos, ansiosos por seguir seu exemplo de santidade e disciplina. São Bento, então, começou a formar uma pequena comunidade de seguidores dedicados à vida monástica, mas ainda vivendo em isolamento. Durante seu tempo em Subiaco, São Bento realizou vários milagres, que fortaleceram ainda mais sua reputação como homem de Deus. Entre os milagres mais notáveis estão: multiplicação do pão. Quando os suprimentos de um mosteiro estavam acabando, Bento orou e os pães se multiplicaram, alimentando todos os monges. A fonte milagrosa. São Bento orou para que uma fonte de água surgisse perto de um de seus mosteiros, garantindo um abastecimento de água fresca para os monges. Curar os enfermos. Bento curou muitos doentes e endemoniados que vinham buscar sua ajuda, reafirmando seu poder espiritual e sua intercessão divina. Reconhecendo a necessidade de um ambiente mais estruturado para a vida monástica, São Bento decidiu fundar mosteiros onde a vida em comunidade pudesse florescer sob a orientação de regras claras e disciplina espiritual.
Primeiros mosteiros em Subiaco. São Bento estabeleceu 12 pequenos mosteiros na região de Subiaco, cada um abrigando 12 monges, seguindo o modelo dos 12 apóstolos. Ele nomeou um superior para cada mosteiro, mantendo uma supervisão geral e fornecendo orientação espiritual. Esta estrutura permitiu uma vida de oração, trabalho e estudo em comunidade, equilibrando a vida eremítica com a vida comunitária. Desafios e oposição. Apesar do sucesso inicial, São Bento enfrentou oposição e ciúmes de clérigos locais, que se sentiram ameaçados pela sua crescente influência e popularidade. Um desses adversários chegou a envenenar a fonte de água que abastecia o mosteiro. São Bento, percebendo o perigo para sua comunidade, decidiu deixar Subiaco. Aos 40 anos ele sai da gruta em que residia para fundar, no sul de Roma, aquele que seria o referencial de mosteiros para todo o Ocidente, Mosteiro de Monte Cassino. No local, São Bento encontrou as ruínas de um antigo templo pagão. Ele e seus monges demoliram o templo e construíram um mosteiro dedicado a São Martinho e São João Batista. Este mosteiro se tornou o centro da vida monástica beneditina e um farol de espiritualidade cristã. Foi em Monte Cassino que São Bento escreveu sua famosa regra, um conjunto de diretrizes para a vida monástica que combinava oração, trabalho, estudo e disciplina comunitária. A regra de São Bento enfatizava a obediência, a humildade e a estabilidade, fornecendo uma estrutura equilibrada para a vida monástica que perdura até hoje. A Regra de São Bento é um livro escrito por São Bento, com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. A regra de São Bento foi também adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. A regra inicia com a célebre frase, que identifica, e muito, toda a espiritualidade beneditina. Escuta, ó filho, os preceitos do Mestre, e inclina os ouvidos do teu coração. O monge que quer seguir tão bom mestre, como foi São Bento, deve ser formado na escola da escuta. Assim São Bento começou a moldar a diretriz de vida monástica que pauta a vocação dos monges até hoje. A única mudança necessária, entendida por São Bento, é que a vida do monge deve ser comunitária, e não mais solitária numa gruta, tendo diante de si a direção de um abade. Como santo homem São Bento, vivendo muito tempo naquela solidão, crescesse em virtude e milagres, foi reunindo muitos naquele lugar para o serviço de Deus Todo-Poderoso. Pode, assim, construir, com a ajuda de Jesus Cristo, Senhor Onipotente, 12 mosteiros, em cada um dos quais colocou 12 monges sob um abade instituído. A decisão de São Bento de fundar mosteiros marcou um ponto de virada na história do monasticismo ocidental. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de espiritualidade, educação e preservação do conhecimento durante a Idade Média. A dedicação dos monges ao estudo e a transcrição de manuscritos antigos desempenhou um papel crucial na preservação da cultura clássica e cristã. Muitas eram as famílias romanas que enviavam seus filhos para serem educados pelos monges. Logo no início já surgiram homens santos, a exemplo de São Bento, como São Mauro e São Plácido, dentre muitos outros, que, entendendo o espírito monacal, foram grande auxílio para que a regra de São Bento logo criasse forma e solidez. A influência de São Bento se estende além dos mosteiros que ele fundou.
Sua regra continua a ser seguida por comunidades monásticas em todo o mundo, e ele é reverenciado como o patriarca do monasticismo ocidental. Seu modelo de vida comunitária, centrado na regra, tornou-se a base para inúmeros mosteiros em toda a Europa. Em 1964, o Papa Paulo VI declarou São Bento como o patrono da Europa, reconhecendo sua contribuição imensurável para a civilização ocidental. Sua irmã gêmea, Santa Escolástica, foi a responsável por liderar o ramo feminino da doutrina beneditina, que também se reuniu em mosteiros femininos para seguir a regra de São Bento. Desde jovem, a santa já havia consagrado sua vida a Deus através de um voto de castidade, porém, sem saber onde servir na igreja. Foi quando seu irmão fundou a Ordem dos Beneditinos, sendo o primeiro mosteiro cristão do Ocidente, que Santa Escolástica entendeu seu chamado, e fundou o ramo feminino da Ordem Beneditina, chamado também de Escolásticas. São Bento e Santa Escolástica tinham uma relação de profunda e santa amizade. Os mosteiros femininos e masculinos ficavam, geralmente, próximos uns dos outros, mas, mesmo assim, os irmãos gêmeos só se viam uma vez por ano, por causa da escolha de vida mortificada de ambos. Num desses encontros anuais, os santos passaram o dia falando das coisas do reino de Deus, a tal ponto que Santa Escolástica implorou a seu irmão que permanecessem em diálogo até o amanhecer. A recusa a esse pedido, pois jamais um monge dormia fora do mosteiro. Santa Escolástica pôs-se a rezar até que, repentinamente, uma tempestade passou a cair numa noite que era impossível que isso ocorresse. Permaneceram, pois, em conversa, durante toda a noite. Pela manhã, se dirigiram aos seus mosteiros. 3 dias depois desse encontro, no dia 10 de fevereiro de 547, falece Santa Escolástica. São Bento, neste momento, viu o espírito de Santa Escolástica subir ao céu, em forma de pomba, para entrar no paraíso. No Monte Cassino, Itália, Bento começou a pregar o Evangelho para o povo. Com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que fora construído no cume do monte, e com suas ruínas construíram 2 conventos com as bênçãos de São João Batista e São Martinho. Esta foi a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado em 529, com a bênção do Papa Félix III. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de referência e deles saíram vários nomes e ícones da Igreja Católica. Ao todo, foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. Dentre as muitas obras magníficas e milagrosas de São Bento, sem dúvida, a forma como ele combatia o demônio na vida espiritual é o que ganha mais destaque. Certa vez, o espírito maligno entrou em um de seus monges, prostrando-o por terra e o atormentando ferozmente. Quando o homem de Deus, de volta da oração, viu o monge assim cruelmente maltratado, deu-lhe uma bofetada apenas. E com isso logo expulsou o espírito mau, que não ousou voltar a agredir o velho. São Bento é conhecido por ser um grande exorcista. Com a pregação de São Bento e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Ficou conhecido como o santo que bota o demônio para correr. Isso mesmo, um Papa Santo compartilhando a história da morte santa de um grande santo quase contemporâneo dele. No mesmo ano em que havia de sair desta vida, anunciou o dia de sua santíssima morte a alguns discípulos que com ele viviam e a outros que viviam longe. Aos que estavam presentes, recomendou-lhes que guardassem silêncio sobre o que haviam ouvido,
e, aos ausentes, indicou que sinal lhes daria quando sua alma saísse do corpo. 6 dias antes da morte, mandou abrir sua sepultura. Logo depois, atacado pela febre, começou a ressentir-se do seu ardor violento. Como a enfermidade se agravasse dia a dia, no sexto fez-se conduzir pelos discípulos ao oratório, e ali se fortaleceu para a partida deste mundo, recebendo o corpo e o sangue do Senhor, e, apoiando seus enfraquecidos membros nos braços dos seus discípulos, permaneceu de pé com as mãos erguidas para o céu e exalou o último suspiro entre as palavras da oração. No mesmo dia, 2 de seus discípulos, um que se achava no monastério e outro distante dele, tiveram uma mesma e idêntica revelação. Viam um caminho adornado por tapetes e resplandecente de inumeráveis luzes que saía de seu mosteiro pela parte do oriente e se dirigia ao céu. No alto, um personagem de aspecto venerável e luminoso lhes perguntou se sabiam que caminho era aquele que estavam contemplando. Eles responderam que não sabiam. E então lhes disse: Este é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu. Assim, ao mesmo tempo em que os discípulos presentes assistiram à morte do santo varão, os ausentes a conheceram graças ao sinal que lhes havia anunciado. Séculos após o falecimento, São Bento apareceu a Santa Gertrudes, sua ilustre filha espiritual. Arrebatada em admiração contemplando suas grandezas, recordou-lhe sua gloriosa morte. Quando na igreja de Monte Cassino, após ter recebido o corpo e o sangue do Senhor, sustentado nos braços de seus discípulos e de pé como um guerreiro, entregou a santa alma a Deus em prece derradeira. Gertrudes ousou pedir-lhe, em nome de tão preciosa morte, que se dignasse assistir com sua presença em sua última hora a cada uma das religiosas que então compunham o mosteiro de que fazia parte. O santo patriarca, seguro do seu crédito junto ao soberano Senhor de todas as coisas, respondeu-lhe com a doce autoridade do seu falar neste mundo: A todo aquele que reconhecer o favor com que meu mestre dignou-se honrar meus últimos momentos, obrigo-me a assisti-lo eu mesmo na hora de sua morte. Serei para ele um baluarte que o defenderá com segurança contra as investidas do demônio. Fortificado por minha presença, escapará às ciladas dos inimigos de sua alma e o céu se abrirá diante dele. Medalha de São Bento. A medalha de São Bento é um dos maiores símbolos e heranças deixadas por esse santo. As primeiras medalhas foram confeccionadas dentro do Mosteiro Cassino e, como símbolo principal, carregam a cruz, muito usada por Bento em diversas situações de sua vida. Para Bento, o sinal da cruz era como um sinal de coisas boas sendo feitas, um sinal de vitória contra o mal e a morte. Em 1742, o Papa Bento XIV aprovou o uso da medalha, oficializando-a assim como um instrumento de devoção de fé, ao contrário do que muitos pensavam ser apenas um amuleto de superstição. A medalha de São Bento, por sua vez, foi sofrendo variações com o passar dos séculos, mas pode ser considerada como um dos maiores símbolos de São Bento, pois carrega em si, além da cruz de São Bento, toda uma simbologia essencial para a espiritualidade beneditina. A medalha de São Bento foi criada por seus seguidores e monges beneditinos, logo após a morte do monge em 547. E representa em suas duas faces toda a trajetória de vida do santo. Medalha de São Bento, História e Significado. Em 1647, no sul da Alemanha, durante um processo em que eram julgadas por feitiçaria, algumas mulheres confessaram seu fracasso em atingir a abadia de Metten com seus malefícios. Afinal, o mosteiro estava protegido pela cruz de São Bento. O mosteiro era da Ordem de São Bento de Núrcia, os famosos beneditinos. Segundo as bruxas, o lugar estava sob a proteção da cruz. Mas que cruz? Uma investigação encontrou, pintadas nos muros do mosteiro, inúmeras cruzes com letras num arranjo misterioso e enigmático.
C, S, S, M e L na vertical da cruz. N, D, S, M, D na sua horizontal. Ao redor, V, R, S, N, S, M e V de um lado. E S, M, Q, L, I, V e B de outro. Para decifrar o que significava a curiosa inscrição, foi necessária outra investigação, após a qual, finalmente, achou-se um manuscrito antigo, datado de 1415, com uma gravura de São Bento. Na imagem, o santo trazia numa das mãos uma cruz e na outra um pergaminho, e neste, por sua vez, a solução para o mistério. Solução tão extraordinária que fez a cruz e as tais letras serem cunhadas na Alemanha e rapidamente se espalharem por toda a Europa, ganhando até a aprovação do Papa Bento XIV em 1741. Originalmente uma cruz, várias orações estão presentes nela. Uma pede a proteção de São Bento na hora da morte. Ejus in obitum nostro praesentia muniamur, que, em nosso óbito, sejamos munidos de sua presença. Outra pede a proteção contínua da cruz do Senhor. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dex. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Mas a última chama particularmente a atenção, e pode ser a chave para entender a proteção de que gozava a abadia de Metten, no século XVII, contra as magas da Baviera. Ao redor da medalha, há uma ordem dada diretamente ao príncipe das trevas e inimigo de Deus. Vade retro, Satana, num quam suade mihi vana, diz a inscrição. Sunt mala quae libas, ipsi venena bibas. Em português, retirate, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. São mais as coisas que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A medalha de São Bento é um objeto sagrado examinado e aprovado pela Igreja, e que reúne a virtude triunfante da Santa Cruz que nos salvou. A recordação de São Bento, um dos mais ilustres servidores de Deus. Reunindo-se essas duas linhas, forma-se um verso latino, pelo qual o cristão exprime sua confiança na Santa Cruz e sua resistência ao jugo que o demônio lhe quer impor. A honra de figurar na mesma medalha com a imagem da Santa Cruz foi concedida a São Bento, por um breve do Papa Bento XIV, de 12 de março de 1742. Com a finalidade de indicar a eficácia que aquele sagrado sinal teve em suas mãos. São Gregório Magno, que escreveu a vida do santo patriarca, nolo representa dissipando com o sinal da cruz suas próprias tentações, e quebrando com o mesmo sinal, feito sobre uma bebida envenenada, o cálice que a continha. O documento mais antigo contendo as inscrições da medalha data do século XV, muito posterior, portanto, a São Bento. A devoção à medalha provavelmente teve origem no território da atual Alemanha e começou a se difundir a partir do século XVII. O uso da medalha, como visto acima, é aprovado pelo magistério da Igreja desde o século XVIII. Trata-se, portanto, de um sacramental, ou seja, um sinal sagrado pelo qual são santificadas as diversas circunstâncias da vida. O cristão não deve pensar que o simples uso de um sacramental, tal como a medalha de São Bento, é suficiente para afastar todos os assaltos do inimigo ou outros males físicos e espirituais. Como sinal sagrado, o sacramental existe para ser um poderoso auxílio, a fim de que, tendo sempre à vista, lembremo-nos de Deus, da necessidade de levar uma vida de caridade e oração e da frequência aos sacramentos da Igreja, sobretudo ao sacramento da penitência e da Eucaristia. Usar a medalha de São Bento deve nos recordar ainda a intercessão contínua desse grande santo por todos nós. Agindo assim, estaremos afastando toda a mentalidade mágica e supersticiosa que ronda e deturpa o sentido verdadeiro dos sacramentais da Igreja. A medalha de São Bento é um sacramental maravilhoso, riquíssimo em símbolos de proteção contra o maligno e da salvação trazida por Jesus Cristo.
Ela deve ser usada com fé, respeito e devoção. Conhecer seus múltiplos significados ajuda-nos na caminhada deste mundo, orienta-nos rumo à pátria celestial. Ela contém um verdadeiro projeto de vida. Viver o que ela significa é ser discípulo de Cristo. Então vamos juntos fazer a poderosa oração da medalha milagrosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vista, neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retirate, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me oferece. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Amém.